Gênesis 3. Amém? Todos acharam? Tem gente que gosta de ficar em pé, tem gente que fica sentado mesmo. Você está na casa do Senhor, na casa do seu Pai. Sinta-se à vontade. Amém? Gênesis capítulo 3, verso 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher, comeste da árvore que tu ordenara, não comesses. Maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado. Porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, e a sua mulher por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Amém? Nós vamos parar aqui, a gente tem bastante material aqui para trabalhar. E quando eu estava estudando essa palavra, o Senhor falou comigo: lembra-te das práticas antigas. Foi a primeira coisa que Deus falou comigo. Todas as vezes que você for ao culto, leve um caderno, leve uma caneta, porque eu falo com a minha igreja, eu falo com você, e eu quero que você se atente para aquilo que eu falo com você. Muitas vezes a gente reclama de tempo, porque a gente não tem tempo, porque os dias consomem a gente,
E no momento que a gente está aqui na casa do Senhor e Deus está falando conosco, a gente muitas vezes dispersa. E é um momento onde a gente dedica culto ao Senhor. E Deus nos está advertindo nesta noite, para que a gente volte às práticas antigas. Quando a gente vier ao culto, compre um caderno, traga uma folha, anote no celular não, porque o celular tira a atenção da gente. Se chegar uma mensagem lá no seu WhatsApp, você vai parar e não é esse o objetivo. Deus quer falar conosco. E então esquece tudo que você vai fazer e coloque o seu pensamento aqui no Senhor agora, amém? E traga o seu caderno. O meu não é esse, que esse aqui eu preparei a palavra, mas eu também vou trazer, porque é um momento que Deus tem para falar conosco, e é bom que você visite aquilo que você escutou depois no tempo que você esteve na casa do Senhor, amém? 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 O Senhor corrige a quem Ele ama. Amém? O Senhor está nos ensinando, está nos corrigindo. E essas são práticas antigas que eu fazia e deixei de fazer ao longo do tempo. E o Senhor falou comigo, filha, volte-se para as práticas antigas. E eu vou obedecer. Amém? Eu comecei estudando desde o primeiro versículo e anotei algumas coisas aqui. E foi engraçado que depois que... Essa Bíblia é uma Bíblia de estudo para mulheres, mas é uma Bíblia de estudo porque ela fala um pouquinho mais com as mulheres, mas geralmente quando eu vou preparar a palavra, eu quero que Deus fale primeiro comigo e depois eu vejo se tem alguma coisa no estudo que eu quero acrescentar, e é assim que eu faço. Cada um tem um jeitinho ali de... Outro dia a Vilma estava falando, eu não gosto muito de esboço, porque depois eu me perco aqui, eu prefiro que Deus me use. Cada um tem o seu jeitinho de fazer, e o dia que o Senhor te chamar para falar a respeito dele, você vai ter o seu jeitinho também. Mas foi engraçado que depois que eu fui ler dentro da palavra de Deus, eu vi os mesmos pontos que eu tinha sublinhado. Daí eu falei, Senhor, acho que eu estou no caminho certo. Então, glória a Deus por isso. Lá em Gênesis 3:6, a palavra de Deus diz, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. O pastor fez um desafio para os pregadores desta igreja, de falarmos sobre amor. E eu falei, Senhor, o que essa palavra tem a ver com amor? E Deus falou comigo, porque eu corrijo a quem eu amo. E isso tem a ver com amor. E daí eu tomei muita chapuletada, viu, irmãos? Eu falei, amém, Jesus. Eu recebo a tua correção, amém. E aqui no começo dessa palavra, a serpente estava falando para Eva, estava desafiando, é como se ela estivesse ali estudando o terreno, o território, vocês conhecem essa palavra já. E eu anotei alguns pecados que surgiram já no início. Essa palavra, eu não sei se dá para colocar como título, onde nós nos perdemos. Mas é mais ou menos isso, onde nós nos perdemos. Na verdade, a gente se perdeu desde o Éden. E isso fica muito claro quando a gente começa a estudar Gênesis e quando a gente começa a ler a palavra. E nesse momento aqui, a gente já vê um dos pecados. Eu anotei, na verdade, alguns aqui que me chamaram bem a atenção. Primeiro, em Gênesis 3:6, ela fala exatamente isso. Vos abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Eu não sei se vocês se lembram, mas um dos motivos pelos quais Satanás foi lançado à terra foi porque ele queria se parecer com Deus. Amém? Todo mundo lembra disso? E aqui não foi diferente. O que eu quero dizer com isso, irmãos, é que o diabo, muitas vezes, ele não é criativo. Na maioria das vezes, ele não é. Ele usa as mesmas coisas. Para mim e para você. Ele enche o nosso coração de orgulho. E ele faz algumas outras coisas aqui que a gente vai ver que ele fez no início e ele continua fazendo. Por isso que a gente precisa vigiar o nosso coração. E esse foi um dos pecados que eu anotei aqui, que é orgulho.
E daí você pode dizer, nossa, mas eles andavam com Deus ali, tete a tete, eles andavam, eles conversavam com Deus, eles viam a Deus. Eu nunca faria isso. Será? Será, queridos? Vamos examinar o nosso coração. Quando a gente é orgulhoso, por quantas vezes o Espírito Santo vai falar com a gente aqui hoje, sobre cada um desses pecados e como a gente é levado a cair nas mesmas coisas, e se perder, e se perder, e se perder de novo. E por isso que a palavra de Deus diz, errai porque não conheceis as Escrituras. Porque quando a gente conhece, a gente fica alerta. Quando a gente sabe quais são as armas do inimigo, a gente tem como se defender. Mas quando a gente fica inerte a elas, a gente é pego de surpresa. Quando a gente não conhece, a gente é pego de surpresa. Certo? Na sequência tem um outro pecado aqui. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. O segundo pecado aqui é atração e desejo. Isso é conhecido de todos vocês? Amém? Me é bem conhecido. Em algumas situações da minha vida. A gente é atraído pelos olhos. Então o Senhor fala para nós nesta noite, cuida dos teus olhos. Cuida para onde você direciona os teus olhos. Cuida dos teus relacionamentos. Cuida do lugar onde você está, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua casa, com a sua família. Isso é muito sério, irmãos, e são as mesmas armas. Daí a gente vai vendo que são as mesmas armas. Quando ele fala quando a mulher ela foi atraída pelos olhos e foi lá e pegou o fruto e comeu. E daí a gente viu aqui depois, na sequência, o que acontece, e eu anotei aqui como um outro pecado. Transferência de responsabilidade. Quando ela fala assim, quando Deus já chega aqui para ela no capítulo 12, espera aí que eu só me perdi aqui um pouquinho, irmãos. Olha, no capítulo 12 ele fala, então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Quantas vezes a gente não transfere a responsabilidade de coisas que são nossas? Na verdade, o fato da mulher ter dado fruto para ele não eximia ele da responsabilidade de comer. Ele poderia dizer, não, eu não quero. Deus havia me dito que não era para eu comer, então você quer comer, come sozinha. Eu não vou contigo, não. Eu estava me lembrando de algumas coisas quando eu estava meditando nessa palavra também, que eu nunca... Hoje, graças a Deus, eu tenho uma carreira, eu trabalho num banco onde eu lido com pessoas que têm um nível de conhecimento muito grande em termos técnicos, eu quero dizer, e eu nunca tive esse perfil. Eu venho de uma família extremamente humilde. Meu avô era jardineiro do cemitério da Vila Formosa. E eu cresci com esse homem de Deus, de quem eu tenho tanto orgulho. Ele foi para o Senhor já há 2 anos atrás. Mas ele me ensinou muitas coisas, pautadas na palavra de Deus. E se hoje eu estou no lugar onde eu estou e onde Deus me colocou, não foi pelo meu conhecimento técnico, que eu adquiri depois, tenho buscado, mas foi por obedecer princípios da palavra. Queridos, as pessoas não estão acostumadas no mundo a lidarem com quem fala a verdade, a lidarem com quem assume compromisso, a lidarem com quem não transfere responsabilidade, a lidarem com todos os princípios bíblicos que nós temos. E se hoje Deus me colocou onde Ele me colocou, foi porque um dia eu olhei para a palavra e eu falei, eu quero seguir a palavra.
E é o mesmo Espírito que opera todas as coisas. A Vilma abriu o culto hoje dizendo: eu fecho com Jesus, porque a palavra dele não erra. Então, queridos, aqui estão os ingredientes para tudo que a gente precisa. Estão os ingredientes para o sucesso profissional que você quer. Estão os ingredientes para uma família abençoada que você quer. Estão os ingredientes para uma alegria que ninguém e nada pode preencher, que é só o Senhor quem pode te dar. Sabe, eu estou contando tudo isso para vocês, queridos, porque Deus, ele exalta os humildes, mas ele resiste aos soberbos. Amém. E quando a gente se coloca diante de Deus de uma maneira humilde, e a gente cumpre o que está aqui na palavra, e a gente não transfere responsabilidade. Aconteceu uma coisa muito curiosa, sabe? Na semana passada, onde um cliente ele ligou e ele falou tantas coisas que estavam acontecendo, que estavam erradas e etc. E eu não tinha uma participação direta nisso. Mas eu estava ao telefone e eu falei assim: você tem razão. E eu assumo total responsabilidade nisso que você está dizendo. E naquele momento ele parou. Porque as pessoas não estão acostumadas com quem assume responsabilidades, com quem não transfere para o outro. As pessoas não estão acostumadas com isso no mundo, queridos. E às vezes você se destaca exatamente por isso. É exatamente desse jeito que você se destaca. Não é porque você tem a melhor faculdade, porque você tem a melhor pós-graduação. Isso é muito importante. É muito importante que você se dedique, que você faça, porque isso também é bíblico, que a gente faça como se a gente estivesse fazendo ao Senhor. É assim que a palavra de Deus nos ensina. Fazer todas as coisas como se ao Senhor fizesse. E o seu trabalho tem que ser assim. A gente tem que fazer o melhor, como se a gente estivesse fazendo para o Senhor. E todos esses princípios bíblicos, quando a gente obedece, a gente é abençoado. Amém? Amém. Glória a Deus. E daí, depois disso, eu comecei a ver aqui quais eram as consequências sobre todos esses pecados. Na verdade, se você tiver um lugar aí para anotar, é importante que você coloque que o primeiro deles que a gente passou foi orgulho, o segundo deles foi atração e desejo, o terceiro deles foi transferência de responsabilidade, dentro desse texto pequeno. Olha quantas coisas preciosas Deus nos traz num texto tão curto da palavra. Olha quantas infinitas verdades nós temos na palavra de Deus para abordar. E a gente erra porque não conhece a palavra. E a gente erra porque vem na igreja e não anota. E a gente erra porque a gente sai daqui e esquece daqui a 5 minutos tudo que a gente ouviu. E o Senhor nos chama hoje para dizer: errais porque não conheceis as Escrituras. Errais porque não tem dado a devida atenção à minha palavra e ao que eu tenho falado contigo. Amém? Deus nos ama, queridos. Por isso que Ele nos chama hoje à consciência daquilo que a gente realmente deve fazer como filho. Porque a gente só pode obedecer aquilo que a gente conhece. A gente não consegue obedecer aquilo que é desconhecido. Vocês concordam comigo? Amém? E daí eu fiz algumas anotações também, que lá em Gênesis 3:10, quando Deus chamou o homem, Deus falou assim: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. E ele viu a consciência dele, ele se escondeu do Senhor porque ele estava nu. A primeira consequência do pecado, queridos, é vergonha. A gente se sente envergonhado. E o diabo faz isso com a gente. Ele quer dizer para você que você é um pecador, que você não presta, que você não é digno da graça de Deus,
que por mais que aqui você venha e escute que a palavra de Deus liberta, que ela te salva, isso não é para você, isso é para o outro que está à sua direita ou à sua esquerda, porque você só erra. Essa é a voz do diabo, queridos. Porque muitas vezes a gente dá brecha para ele. E ele entra depois e traz consigo todas essas reflexões malignas que levam a gente cada vez mais para baixo. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês nessa noite. Deus vem e fala para você: você é meu amado, eu morri na cruz em teu lugar, eu te amo, eu estou aqui para te corrigir, eu estou aqui para te restaurar, eu estou aqui para te curar, eu estou aqui para te sarar, eu estou aqui para te libertar, eu estou aqui para ressuscitar os teus sonhos, eu estou aqui para fazer a diferença na sua vida. Amém? Esse é o nosso Deus. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Aleluia, Jesus. Digno tu és, ó Deus, de toda a honra e toda a glória. Glórias a Deus por isso. Outro sentimento que aqui na palavra, depois da vergonha, ele coloca é medo. Ele ficou com medo quando Adão ficou lá com medo quando ele ouviu a voz de Deus, falou: ih, agora a coisa apertou. O que será que vai acontecer agora? Quantas vezes a gente não se pega nessa situação? E por mais que Deus tenha sido duro naquele momento e tenha expulsado, porque Deus, antes dele ser amor, ele é justiça, queridos. Então a gente pode até ser perdoado por tudo aquilo que a gente faz, mas a gente vai ter colheita disso, porque Deus não volta atrás da sua palavra. Ele vai estar com você, Ele vai te sustentar, Ele vai te ajudar, Ele vai trazer você ânimo, Ele vai trazer a mim todas estas coisas. Mas é colheita, queridos. A gente tem que pensar nisso, por isso que é tão importante, e todas essas coisas o Senhor fez para cada um de nós, todas estas palavras, tudo aquilo que o Senhor colocou na palavra dele para cada um de nós, é importante que a gente atente ao nosso coração para não errar, porque tem consequência, queridos. Tem maldição que entra, daí lá no capítulo 3:16 de Gênesis também. E a mulher disse... Deus disse para a mulher: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Queridos, eu não sei como era, mas eu imagino que a gente poderia dar luz sem dor nenhuma. Quem é mulher aqui e é mãe sabe do que eu estou falando. Apesar de eu não ter tido filho normal, é doído, né, gente? É difícil quando a gente está grávida, fica pesado, às vezes, em alguns momentos. Fica final de gravidez, então, toda aquela beleza da maternidade que as pessoas falam. Onde é que está? Eu falava com meu marido: pelo amor de Deus, eu quero tirar esse neném logo. Eu não estou aguentando mais, eu estava toda inchada, os meus pés não cabiam mais nenhum sapato, eu estava de um jeito, eu não conseguia mais trabalhar, enfim... A gente sofre demais, e daí eu fiquei pensando: Senhor, como seria bom ter filho sem dor, passar por esse momento tão lindo, sem nenhuma dificuldade, né? Porque eles estavam ali, à mercê de Deus, em obediência ainda. E o que você espera quando você está em obediência? Graça. Graça de Deus. A paz que excede todo o entendimento. Às vezes as palavras, as pessoas pegam algumas palavras e colocam elas de uma forma isolada. Meus amados, a gente precisa aprender a ler o contexto da palavra de Deus. A paz de Cristo excede todo o entendimento. Quando a gente está debaixo da graça de Deus e a gente é tratado como filho porque a gente obedece. Porque tem consequência. Amém? E daí eu anotei algumas coisas aqui, anotei vergonha, anotei medo. E no medo a palavra de Deus contrapõe dizendo: o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, não fique com medo do medo. Amém? Porque o amor de Deus lança fora todo medo. Não tenha medo do seu futuro, não tenha medo do que está por vir. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo.
Quem já experimentou aqui amor maior do que o de Deus? Eu não. Esse lança fora todo medo. Então é onde morrem todas as nossas inseguranças. Amém? E daí eu anotei maldição, dor, sofrimento. E aí chega uma coisa muito forte aqui. Gênesis 3:19. Olha isso. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E daí Deus dá uma ordenança para que a gente trabalhe com o suor do rosto. É muito legal trabalhar, né, queridos? Eu gosto muito de trabalhar. Eu não tenho problema com trabalho, não. Eu gosto. Gosto de trabalhar, fico triste quando eu não posso, quando eu tenho qualquer coisa, qualquer problema de saúde lá e eu tenho que parar. Porque é bom você se sentir produtivo, é bom você sentir que você faz diferença na terra onde você está, é bom você saber que você contribui para o seu país, porque nós temos ainda a nossa obrigação como cidadãos desta terra. Tá? Nós não somos daqui do mundo, mas a gente tem obrigações quanto a ele, de fazermos diferença nele. Mas, e aí Deus colocou que a gente sofreria, e muitas vezes a gente sofre mesmo, e eu fiquei imaginando também lá no Éden, que ele não precisava sofrer, que eu acredito até que ele trabalhasse, mas não sentia isso como um peso, como um sofrimento. E eu acredito até que muitas vezes a gente gosta de trabalhar e não liga porque trabalha, porque o Espírito Santo se move em nós. E daí você acorda e vai lá e faz e trabalha, e depois, no final do dia, tem mais atividade. A gente que é mãe, que trabalha fora, chega em casa ainda, tem que dar atenção para o filho, para o marido, e tem que dar mesmo, porque é um outro campo que o diabo, se a gente não der, ele toma para si. Então, nós mulheres, a gente tem que se virar em 30, mas graças a Deus, quando a gente termina o dia e fala, Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Amém? E os homens também, né? Os homens também, não é só para a mulherada, não. E daí, Deus fala uma coisa muito importante, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E uma das consequências que eu anotei aqui foi a morte física, que é a morte que nos leva de novo para o mesmo lugar onde a gente iniciou. E aí só a graça do Senhor mesmo, só a salvação em Jesus, que fez com que a gente tivesse vida novamente, vida eterna. Amém? Que o nosso corpo físico vai, porque Deus não volta atrás da sua palavra, mas Ele criou um escape na mesma hora e mandou Jesus para morrer por nós na cruz do Calvário e nos dar vida eterna. Amém? E isso gerou toda uma separação entre nós e Deus, e daí a gente entraria mesmo no plano da salvação, mas não era isso que Deus tinha para falar conosco nesta noite. O que Deus falava comigo uma das perguntas que tem suscitado aí durante esse tempo todo nas mídias, e até mesmo muitas vezes a gente já se fez essa pergunta, onde nós erramos, por que a gente erra. A palavra de Deus, ela é composta por grandes verdades espirituais e muitas vezes por leis e por ordenanças. Por quê? Porque a gente não vive sem elas, amados. Deus colocou no Éden para Adão e Eva, para que eles não tomassem, porque Deus sabia das consequências disso. Quando Deus fala para mim e para você, cuidado com o seu olho, cuidado com o que você vai fazer, olha, não fuma, olha, não bebe, é porque isso faz mal para o teu corpo, queridos. Não é como a maioria das pessoas aí acha, agora virou crente, é bitolado, não pode mais fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode mais fazer nada. Queridos, não é isso. É porque isso faz mal. É porque isso traz consequências para o nosso organismo.
traz consequências para o nosso corpo. Todas as vezes que Deus fala não para alguma coisa que o mundo fala sim, é porque Ele está querendo preservar você de algumas coisas. É porque Ele não quer que você se perca. Por que o mundo está do jeito que está? Porque o mundo está sem direção. Porque as pessoas não respeitam mais as leis, porque as pessoas não respeitam mais o que é moral, as pessoas não respeitam mais o que são bons costumes, as pessoas não respeitam mais nada. E Deus falava muito claramente comigo: filha, vocês precisam de ordenanças, de leis, vocês precisam estar debaixo de correção. Quando eu falo não, é não. Não tem negociação, porque isso vai fazer mal. Isso vai trazer morte, vai trazer separação, vai trazer vergonha, vai trazer medo, vai trazer dor, vai trazer sofrimento, vai trazer muitas vezes morte física. Olha que curioso, a gente pegou Gênesis, onde tudo começou, e olha como isso tem uma conexão direta com a nossa vida. Vocês se enxergam nisso? Porque eu me enxergo. Você não precisa responder para mim, não. Responde aí para você mesmo. Quanto disso aqui tem de você? Quanto disso aqui tem de mim? É uma reflexão para nós, porque Deus nos ama. E porque se a gente está aqui, a gente está disposto a mudar, amém? Glória a Deus. Agora tem mais uma coisa. Pastor, você está com aquela imagem aqui. Dentro daquela imagem tem um texto. Nós fazemos parte de um grupo da nossa infância. Muitos deles já vieram aqui na igreja também. A gente fez um culto uma vez. A gente chama de reencontro esse grupo. E uma das pessoas mandou uma imagem para nós essa semana. E quando eu li, na hora eu respondi, porque eu não aguentei. Porque isso não é uma coisa nossa. Espera só um minutinho. Conseguiu aí, pastor? Não. Mas não apareceu, você me empresta seu celular aqui que eu vou ler? E depois, a imagem é o de menos, tudo bem. É que a imagem choca. É bom porque a imagem choca. A imagem, queridos, eu vou falar rapidamente. A imagem é a imagem de um cadáver. De alguém em estado de putrefação já. E ali, naquele texto, é colocado o que acontece com o corpo quando está morrendo. Quando a gente morre. E o texto diz o seguinte: o corpo humano, após a morte, terceiro dia após a morte, as unhas começam a sair dos dedos. Quarto dia, os cabelos desprendem do crânio e todos os pelos do corpo caem. Quinto dia, o cérebro começa a apodrecer, a carne seca completamente, os insetos invadem os genitais, as nádegas e os seios desaparecem por completo. Sexto dia, a pele fica preta e gradualmente dos ossos, se solta, né? Gradualmente dos ossos. Sétimo dia, a barriga explode e cheira muito mal. 60 dias depois da morte, todo o corpo se resume a nada, exceto ossos de esqueleto. Então, era o final da mensagem. Orgulho demais, muito egoísmo, ódio, demasiada maldade, inveja. Por que tudo isso? A pergunta que a gente começou a mensagem. Por que não somos humildes um para com o outro e assim viver melhor, curtir a vida que nos toca viver? Por que não somos mais tolerantes um para o outro? Por que tantas guerras? Amemos o nosso próximo, sejamos mais generosos, sejamos a mudança que queremos ver e viver no mundo, sejamos viajantes do mesmo deserto. Pense nisso. Era a mensagem. E daí eu coloquei o seguinte, porque na hora Deus me chamou a atenção de algumas coisas. Eu respondi o seguinte no grupo: infelizmente, só entendemos tudo isso quando somos confrontados com a cruz. É o Espírito de Deus o único capaz de nos trazer tal consciência.
Lemos esta mensagem, somos impactados por ela durante no máximo 24 horas. Mas é o Espírito Santo em nós o único capaz de produzir tal consciência, porque o amor vem de Deus. Somos menos que essa imagem acima, mas só o Espírito de Deus pode trazer à consciência o nosso pecado, a justiça e o juízo de Deus. Amém? O que eu quis dizer com isso aqui, irmãos, é que não adianta a gente tentar sozinho, pela nossa força. Eu vou ser uma pessoa melhor. Você pode conseguir em alguns momentos. Mas Deus não quer só que você seja uma pessoa melhor. Deus quer que você tenha vida eterna. Deus quer que você viva com Ele. Deus quer que a gente olhe para todas estas coisas aqui e a gente seja respaldado nele. Porque se a gente tentar fazer isso aqui, a gente não vai conseguir. Se a gente tentar ser bom por nós mesmos, a gente não vai conseguir, porque a nossa natureza não é boa. Se a gente tentar fazer qualquer outra coisa, a gente vai até a 3ª página, no máximo. Depois a gente erra. E a gente pode até errar quando a gente está com Deus. Mas é diferente, porque o Espírito Santo está conosco. E é Ele quem nos adverte, e é Ele quem nos restaura, e é Ele quem nos faz entender todas as coisas que Ele quer tratar conosco. Amém? Eu quero agora que você se coloque em pé, que você tenha um momento de reflexão com Deus. Jéssica, me ajuda aqui. E eu quero que, nesse momento, você visualize a cruz. Feche os teus olhos onde você está. E que você visualize a cruz de Cristo. Aquela que nós cantamos que nós somos atraídos. Aquela onde tudo começa e tudo termina. Aquela onde foi colocado todos os nossos pecados e transgressões porque estavam sobre Ele. As nossas dores, as nossas enfermidades. E eu quero que você coloque agora, pecado tem nome, queridos. Que você nesse momento agora coloque diante de Deus o pecado que nessa palavra falou ao teu coração. E você pode identificar e você pode dizer, Senhor, é aí que eu tenho errado. Eu quero que você agora feche os teus olhos e fale com Deus. Fale, Senhor, Tu és o único Deus que é capaz de fazer com que eu seja diferente, com que eu mude. A tua palavra garante, Senhor, que o Senhor tem me dado um coração diferente, um coração de carne, não de pedra. E isso, Senhor, a gente só tem porque um dia te encontramos. Porque um dia nós encontramos o teu amor e nós fomos impactados por ele, Deus. Que neste momento, Pai, o pecado venha à nossa mente, não como julgamento, Senhor, mas para que a gente possa pedir perdão nesta noite. Queridos, hoje é noite de perdão. Hoje é noite que você pode colocar diante de Deus todas as tuas iniquidades, tudo aquilo que tem te afastado do Senhor, que tem feito separação entre você e Deus. É um momento agora só teu e de Deus agora. Oh Deus, em nome de Jesus, nós pedimos, Pai, que o Senhor vá agora, Pai, naquilo que mais, ó Deus, tem nos separado de Ti, Jesus, nas nossas transgressões, nos nossos erros, nas nossas falhas, muitas vezes, Pai, na nossa intolerância, muitas vezes, Senhor Deus, na nossa ansiedade. Oh Pai, trata a minha ansiedade nesta noite. Oh Jesus, tantas vezes eu tenho andado tão ansiosa por tantas coisas, Senhor, e tudo começa e termina na cruz. Obrigada, Jesus, porque tudo começa e termina na cruz. As minhas falhas, as minhas transgressões, ó Deus, eu apresento diante de Ti, Senhor. Oh Deus, agora, Pai, eu te peço pela Tua igreja, Senhor. Alcança cada um dos meus irmãos que estão aqui nesta noite, Pai. A Tua palavra diz, ó Deus, que ela não volta vazia, Senhor, que ela se renova todas as manhãs.
E que, Senhor, o Senhor ache lugar em nós para que ela floresça, Pai. Para que ela, Senhor Deus, venha fazer diferença na nossa vida, nesta terra. Eu ordeno agora que saia em nome de Jesus toda obra contrária, Senhor, a Tua, para a vida de cada um dos meus irmãos aqui nesta noite. Eu creio que o Senhor trouxe a este lugar quem precisava ouvir e quem precisava ser tratado, porque o Senhor nos ama. Obrigada, Jesus, pelo Teu grande amor por nós. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos guardado, tem nos feito, Senhor Deus, andar de acordo com a Tua vontade, Pai. Isso é um privilégio neste mundo aí, Pai, fora, tão difícil de se viver, ó Deus. Obrigada, Jesus, porque a Tua palavra nos garante vitória sobre todas as coisas. Por isso, Senhor, eu te peço nesta noite que haja um mover do Teu Espírito sobre nós, ó Deus, e que o Senhor faça nova todas as coisas, Pai. Em nome de Jesus, colocamos a Deus diante de Ti, Pai, todas estas coisas. Louvamos e agradecemos o Teu nome, porque Tu és digno de toda adoração, Senhor. Só Tu és digno de toda adoração. Obrigada, Deus, por este tempo na Tua casa. Obrigada por este tempo na Tua palavra. Obrigada porque o Senhor tem nos sustentado, ó Deus. Louvamos e bendizemos o Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Teu sangue leva-me além, todas as alturas, onde ouço a Tua voz, fala de Tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o Teu sangue. Tua cruz mostra a Tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Lava-nos, Senhor, nessa noite. Lava-nos, Senhor. Lava-nos. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz, Tua cruz mostra a Tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. que nos lava com as nossas vozes, Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. nada além, Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
como a neve. que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Amigos de Deus. nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Bem suave, eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Pelo sangue de Jesus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Pela cruz. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu sem palavras me aproximo diante de ti, Senhor. Verdade, Em Senhor. nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a ti, Senhor.